Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado de maneira curta e objetiva. Vamos para a próxima tela. Tela importantíssima. Essa aqui é um verdadeiro, embora ela não tenha o nome de painel, é um verdadeiro painel. É a tela Arroz com Feijão. É uma tela essencial, principalmente para magistrados e também para os servidores e servidoras, usuários internos que trabalham assinando minutas de outros usuários internos. É uma tela essencialmente para assinatura em massa de processos. Já foi dito em outro vídeo, é objeto de outro vídeo, já foi falado em outro vídeo a respeito da movimentação unitária de processos que ocorre lá na faixa de minutas. Lá na faixa de minutas é possível tanto a criação unitária de uma minuta, quanto a movimentação unitária por meio da assinatura pontual de uma minuta. Lá, então, é para uma assinatura pontual unitária. Aqui, uma assinatura em massa, uma assinatura em lote. Então, essa tela é muito importante e ela é uma tela muito interessante. Ela oferece recursos aí que podem ajudar muito o trabalho daqueles que têm muito volume de minutas para assinar. Então vamos começar os comentários específicos. Esta é a tela para usuários assinantes de minutas em massa gerenciarem seu trabalho. Todas as preferências de assinatura de minutas podem ser encontradas e editadas no campo Filtros. Então eu já fiz comentários a respeito da importância dessa tela. E essa tela, para variar, é mais uma que começa com o interessantíssimo recurso das preferências. É possível o usuário assinante, por meio do recurso das preferências, ele pode montar filas de assinatura de acordo com a classe, de acordo com o tipo de documento, de acordo com o usuário criador. Ele é muito dinâmico e oferece aí várias ferramentas. Se o assinante deseja separar filas de assinatura por cabeça, ele pode separar pelo nome do servidor. Se ele deseja uma fila de assinatura exclusivamente de sentenças, ele pode montar uma fila de assinatura de sentenças. Uma fila de assinatura de decisões. Ele pode combinar vários critérios. É um painel muito dinâmico, muito interessante. Então, o usuário ele já pode começar bem o trabalho por meio das preferências. Ele já pode montar filas de trabalho em preferências. Ainda um outro comentário básico a respeito dessa tela. Além do domínio da assinatura de minutas na movimentação individual de processos, recomenda-se o mesmo para a assinatura de lotes de minutas padronizadas nessa tela. Então é recomendável que o usuário tenha o domínio não só da assinatura individual e principalmente naquelas unidades com muito volume processual, a assinatura em lote é um recurso aí necessário para desenvolver bem o trabalho. Preferências. É possível que o assinante de minutas em larga escala crie preferências para separar as minutas por cadastrante, por classe de processo, por espécie de minuta, sentença, decisão, etc. Então pode aí, como eu já disse, montar filas de assinante, filas de minuta, fica a gosto do freguês. Após criar as preferências, o usuário assinante pode escolher as filas de minutas que deseja assinar.
no campo filtros, bem como montar a faixa de assinatura no seu painel do usuário. Ou seja, o assinante ele pode já no seu painel montar essas filas que eu estou mencionando. O assinante já no painel teria acesso às filas de assinatura no painel, tal como o usuário criador ele possui filas no seu painel que eu mostrarei daqui a pouco para mostrar que essa tela é uma ponta e a outra ponta dessa tela fica no painel do servidor cadastrante da Minuta. Para criar uma preferência, primeiro o usuário preenche os filtros do formulário, conforme seus critérios desejados, e após clicar em consultar, clicará em salvar nova preferência. É a lógica da preferência, né? Eu vou ter que colocar essa sigla aqui, lógica da preferência. A lógica da preferência eu já abordei outras vezes. O que é a lógica da preferência? É preencher um formulário e antes de clicar em salvar ou movimentar, o usuário vem no botão salvar nova preferência e salva esse formulário preenchido. Essa é a lógica da preferência na maioria das vezes. Então aqui esse comentário aqui é sobre a lógica da preferência. Preenchidos os filtros desejados, para gerar a lista, clica em consultar. Então, se o usuário preenche o formulário e quer salvar a preferência, antes do consultar ele clica no salvar nova preferência. Uma vez gerada, uma vez utilizada uma preferência ou uma vez preenchido o formulário, basta clicar no consultar que o painel da Minuta Área de Trabalho vai apresentar os processos de acordo com os filtros preenchidos neste formulário. O eProc é um sistema que a base do eProc preenchimento de formulário. E as preferências vêm para otimizar o tempo, salvando os formulários preenchidos. Após clicar em salvar nova preferência, aparecerá essa tela na descrição. É possível montar filas de usuários cadastrantes. Se o usuário clicar em exibir no painel inicial, poderá acessar esta tela mais facilmente. Então, aqui na descrição, que na verdade a descrição da pesquisa também você pode entendê-la também como nome, o nome que será dado a essa preferência. Aqui na descrição da pesquisa, o usuário, vamos supor, por exemplo, que um assinante desejasse uma fila de trabalho com documentos, com minutas que eu produzi, ele colocaria o nome dessa preferência, o meu nome, Nazário, ele salvaria o nome dessa preferência e ele saberia que tudo que caísse nessa preferência seriam apenas as minhas minutas. Então, de acordo com a divisão do trabalho, o eProc ele é um sistema que trabalha em cima de fluxograma e de divisão de trabalhos. Em cima da divisão do trabalho, o assinante ele pode dividir o dia de trabalho dele da maneira que ele desejar, e uma dessas formas é a assinatura de acordo com fila, de acordo com o usuário ou de acordo com a classe ou de acordo com o tipo de minuta, de decisão. Ele oferece muitos recursos e fica a gosto do freguês aí a forma que ele entender que contribui melhor para o trabalho. E se clicar aqui exibir no painel inicial, lá no painel do magistrado ou no painel do servidor assinante, haverá uma fila de trabalhos. Depois é só clicar em salvar que essa preferência vai ficar aí à disposição do usuário. Então é muito importante a relação das preferências com filas de trabalho ou filas de assinatura. Então o primeiro campo, o primeiro comentário foi só para as preferências, porque elas merecem aí esse destaque. Elas fazem parte de um rol de itens de destaque no eProc. Então, superada a parte das preferências, começa
propriamente, o formulário propriamente dito, ele começa. O painel ele possui aí filtros básicos, né? E o primeiro campo importante, informe nesse campo o nome do usuário criador da minuta se quiser pesquisar especificamente por uma pessoa, por um usuário, por um servidor, por uma servidora. Então aqui o assinante pode pesquisar por minutas produzidas especificamente por um usuário criador. É um primeiro campo de destaque. Deixa eu seguir a ordem dos comentários. O segundo comentário aqui na sequência, campo importantíssimo também. Eu sempre falo, o EPROC trabalha com minutas e minutas são ligadas ao seu status. Já falei em outros vídeos a respeito dos status da minuta. Os status da minuta, campo importante. As minutas no EPROC possuem status. A partir disso, o usuário assinante pode dividir a análise antes da assinatura de acordo com o status. Então, o usuário assinante ele pode montar painéis em que o processo já está pronto para assinatura. Ele pode montar painéis que o status da minuta seja para conferir. Então ele tem essa opção. Ele pode estabelecer que no órgão haja uma fila tanto para assinatura quanto uma fila para conferência. O sistema oferece aí essa possibilidade. Então por isso que nessa tela, para o bom uso dessa tela, é necessário dominar os status da minuta. É um recurso geralmente ignorado. Na fase de produção das minutas, os status mais utilizados são rascunho, para assinar e para conferir. Então, o usuário criador trabalha muito com o rascunho para assinar e para conferir. Se o usuário criador trabalhar com esse mesmo sistema, basta informar o status correto da minuta ao terminar a criação, que o assinante irá localizar a minuta para analisar e assinar ou devolver para a complementação. É possível nesta tela contar quantas minutas de uma espécie, sentenças, decisões e mandados foram assinados em um período. Basta usar como filtro o critério assinadas. Então, além dos status, quais são os status mais importantes do EPROC? Os mais utilizados é o rascunho, o para assinar e o para conferir. E um outro critério, um outro status que conta muito para a aferição de produtividade é o status assinadas. É possível levantar quantas minutas aí foram assinadas aí num período, se um assinante quiser realizar esse cômputo. O status da minuta ele é importante também porque ele é o fio que liga essa tela, ele liga a tela minuta à área de trabalho. Esses filtros, principalmente no status, o status liga essa tela minuta à área de trabalho a essa outra tela aqui já abordada num outro momento. Ele é intimamente ligado a essa tela, a essa faixa no painel do usuário. Aqui está o painel do servidor e aqui está a faixa minutas. Então, o usuário criador ele pode criar para assinar, ele pode criar uma fila em que ele controla nessa coluna quantidade de minutas, ele controla tudo que ele colocou à disposição para o assinante
E o assinante, lá na minuta áreas de trabalho, controla o que ele tem para assinar. Então essa faixa, a faixa do usuário criador, é o que ele disponibilizou para assinatura. Então ele pode montar filas aqui, ele colocaria para assinar esse número 1 aqui, simbolizando um magistrado. Esse para assinar 2 aqui, simbolizando outro magistrado. Esse para assinar aqui, um caso que é muito comum na minha realidade de trabalho, um para assinar do diretor, que na minha realidade assina muita minuta. Então eu trabalho com um painel, que me dá um relatório, eu verifico aqui na quantidade de minutas, eu verifico o que eu coloquei à disposição do assinante. Então essa faixa de minutas aqui é intimamente ligada à faixa de minutas do painel do servidor, controlando pelo status. Vejam que aqui são status. O usuário criador controla quantas minutas ele tem por status colocado à disposição, e o assinante no painel, na tela minuta área de trabalho, ele pode montar painéis de acordo com o status. Então são telas intimamente ligadas aí, conforme foram criadas pelos colegas de TRF da 4ª região, os pais do EPROC. Então, prosseguindo, já falamos aí da importância do status e da relação da tela minuta área de trabalho com a faixa de minutas do painel do servidor. Então, prosseguindo aí nos filtros importantes para montar filas, um outro campo importantíssimo é o assinante indicado. Por aqui, o assinador, aqui é o assinante indicado, aqui é o usuário criador, aqui é por quem cria, né? Aqui pesquisa a pessoa que criou essa minuta. Já o assinante indicado é para montar aquele painel, exibido aqui. Eu, quando montei esse painel, essa parte aqui do para assinar, como que eu montei esse painel? Eu monto esse painel aqui na minha tela painel do servidor, exatamente nessa mesma tela. Eu utilizei essa tela minuta área de trabalho para montar a minha faixinha aqui. Então essa tela minuta área de trabalho, ela é importante tanto para o assinante quanto para o criador de minutas. Ela é importante para os dois. É uma tela muito versátil. Então, por meio do assinante indicado, o usuário criador monta o seu painel lá, monta a sua faixa de minutas lá no seu painel, porque aqui ele vai pesquisar para quem será o assinador e ele monta uma fila de assinadores. Tem a fila dos assinantes e a fila dos assinadores. Informe nesse campo o nome do usuário assinante da minuta se quiser montar uma preferência para um assinante específico, ou seja, para montar a sua fila de assinadores. Lote. Esse campo aqui, importantíssimo, principalmente para os assinantes de unidades com muito processo. O assinante que trabalha com lotes de minuta em massa e repetitivas, que não demandam edição, né, modelões padrão, que não precisa mudar nada no modelo, prontas para assinatura, podem assinar um lote na íntegra e com um clique por esse campo. Então quem trabalha com modelo padronizado, amplamente utilizado, que não precisa fazer nenhuma edição no texto, o usuário criador da minuta, ele gera um lote e o usuário assinante assina o lote, e assim o trabalho vai ficar mais dinâmico. Eu falo da geração de lotes
em um outro vídeo a respeito na tela. Eu falo a respeito da geração de lotes em um outro vídeo da movimentação em massa. Então, os primeiros filtros que já fazem toda uma diferença na montagem das filas de assinante e da fila de assinador são esses aqui. Mas eu estou vendo aqui que eu esqueci um também que faz toda a diferença, que é tipo de documento. Dá para montar fila de assinante, fila de documento e fila de classe, porque o usuário pode separar filas de acordo com as classes do processo, que ele vai assinar minutas de uma única classe, e ele também pode montar fila de documento que ele naquele dia só vai assinar um tipo de uma espécie de minuta. Ele só vai assinar naquele dia sentenças, ele só vai assinar naquele dia certidão, ele só vai assinar decisões, despachos, certidões. Ele pode zerar filas de trabalho. Informe nesse campo a espécie de minuta, sentença, despacho, decisão, mandado, carta, etc. Se quiser pesquisar especificamente por uma dessas opções e montar uma preferência. Relembrando que essa tela ela é importante tanto para o usuário criador da minuta quanto para o usuário assinante. Por essa tela, o usuário assinante e o usuário criador criam filas de assinatura. Então nós já falamos aí praticamente dos campos mais importantes da tela minuta área de trabalho para montagem de filas de assinante, de documento e fila de classes. E aqui resta o último campo também que é importante, ele é escondido, mas muito importante. Ele é um campo assim, discreto e importante, que é o código de documento. Muito provavelmente em sua vida no EPROC, uma hora você vai se esbarrar com esse campo. Toda minuta produzida no EPROC possui um código. Toda minuta do EPROC é como um carro, possui um chassi único que o diferencia de todos. Com a diferença que não tem clonagem de minuta. Se desejar localizar essa minuta e consequentemente o número do processo, caso não o possua, utilize esse campo. Então, recebi um documento do EPROC, por cargas d'água não veio o número do processo, tenho a minuta, não sei o processo e não estou conseguindo achá-lo de outra forma. Joga o código da minuta aqui desse campo e descubra o número do processo. Então aqui esses foram os comentários para que o usuário assinante e o usuário criador saiba pesquisar por minutas e montar suas filas de assinatura. O outro campo também, ainda não disse a respeito dele, mas também que faz parte desse time aqui de filtros aqui importantes, a classe do processo. É possível separar os processos por classes, então separa-se por usuário, criador, por tipo de minuta e por classes. É possível separar os processos por classe para assinatura, permitindo uma preferência de assinatura para cada classe do órgão. Se for interessante separar por classe, em uma unidade aí que trabalhe com mais com um, que não seja especializada, pode aí separar por classe também. O sistema oferece esse recurso. Então estou aqui, dentre outros filtros, né? Perceba que existem mais filtros aí, mas esses aqui inicialmente são os importantes para quem já desejar trabalhar com fila de assinatura. E por que é importante essa tela e importante o status? Porque o sistema foi criado para que se localize uma minuta para assinatura por esse bonitão aqui, ó. O EPROC foi criado para que as minutas sejam localizadas para assinatura não pelo localizador, mas pelo status. É possível trabalhar com localizador, fica a critério do freguês, mas o sistema tem uma lógica, os colegas do TRF da 4ª região não criaram isso à toa. É uma ideia boa, geralmente ideias boas são fáceis de se explicar. Então, o critério de gerenciamento de assinatura de minutas é pelo status
e não pelo localizador. Não sou eu que estou dizendo isso, é o que consta aqui nessa tela, é o que aparece no sistema. Então, a forma aí do encaminhamento para assinatura e da localização para assinatura é pelo status, conforme aí está disponível no sistema. Então, prosseguindo, tratados os filtros assim de destaque inicial para trabalhar no EPROC, agora tratado aí sobre os filtros. Agora, quando o usuário preenche os filtros aqui em cima, e clica no consultar, de acordo com o que ele preenche nesse formulário, vai aparecer aqui embaixo o resultado da pesquisa. Esses processos que aparecem aqui, que na verdade aqui não são processos, essas minutas que aparecem aqui, ó, minuta de despacho, decisão, minuta de despacho, decisão, é um painel já configurado. Esse aqui já é um painel configurado de um assinante. Quando ele abre a sua minuta área de trabalho, ele já tem um painel aí configurado para trabalhar. Então, no caso, quem não tem painel configurado, preenche os filtros e clica em consultar. Quem já possui um painel configurado, basta clicar em cima da preferência que ele criou, e os processos já estarão disponíveis para exibição. Então, por isso que é importante trabalhar aí com preferências de filas de assinatura. Vejam aqui que nessa fila de assinatura de despacho, deixa eu verificar aqui se são todos despacho-decisão. São todos de despacho-decisão. Então é um painel que está configurado, que a configuração do filtro é para exibição de despacho-decisão. Veja que as minutas possuem código, os códigos que eu disse. E aqui os status. Vejam, vamos confirmar aqui, todas com status para assinar. Então é um painel exibindo como filtro o tipo de minuta e exibindo aí o status. Então, a importância de saber, de trabalhar com o status da minuta. Então aqui está o status para assinatura. E aí, outros elementos dessa tela merecerão aí comentários. Os ícones dessa faixa de minutas são os mesmos da faixa de minutas da movimentação unitária de processo. Quem já viu o vídeo que fala da faixa de minutas na movimentação unitária, verificará que esses mesmos ícones estão na faixa de minutas. Por quê? Porque tanto é possível esse gerenciamento de forma unitária lá abaixo da capa do processo, como é possível esse gerenciamento aqui na minutas área de trabalho. Então, aqui na minuta área de trabalho, na tela minuta área de trabalho, o usuário encontra à sua disposição os recursos para o desdobramento da minuta, esses mesmos recursos que ele verifica lá na movimentação unitária, lá na famosa, aqui quem já conhece, essa é a famosa faixa de minutas. Aqui a faixa de minutas, aqui é para uma movimentação unitária.
caso o usuário queira, na capa do processo, se for o sistema de trabalho dele, ele assina a minuta aqui na faixa de minutas. Mas essa é para uma movimentação unitária e pontual. Então aqui estão a faixinha de recursos aqui para desdobramento da minuta. Já aqui na área de trabalho, na minuta área de trabalho, os mesmos recursos e a canetinha para assinatura. Ele pode tanto assinar pontualmente uma minuta na mesma lógica lá da faixa de minutas, como ele também, por meio desses recursos, o usuário assinante assina várias minutas de uma só vez. Ao clicar em visualizar, o assinante ainda poderá ler o conteúdo da minuta. Então, por meio dessa faixinha aqui, por meio dessa faixa aqui à esquerda, e clicando no assinar, o assinante assinaria toda essa fileira. Mas ele também ainda tem a possibilidade de uma replicação da faixa de minutas, dessa faixinha de minutas aqui. Ele ainda pode, na tela minuta área de trabalho, se desejar, fazer uma assinatura pontual da minuta colocada à sua disposição. O usuário pode individualmente, a cada processo, editar o texto da minuta, os dados cadastrais da minuta, apagar a minuta e assiná-la unitariamente. Ele pode aqui na folhinha branca com lápis editar. Ele pode nessa folhinha alaranjada aqui editar os dados cadastrais e pode assinar. Em outro vídeo eu falo, folhinha branca geralmente é edição do corpo da minuta. Folhinha meio alaranjada é folhinha de edição dos dados cadastrais. E se o usuário assinante desejar devolver a minuta que não está pronta para assinatura, basta clicar nesse botão que devolverá para a conferência. Então esse V vermelho aqui é o botão de, eu vou colocar o que aqui? O D de devolução. É a minuta devolvida. Existem aqueles que devolvem a minuta colocando no localizador do usuário criador. É uma forma de se trabalhar, mas os colegas do Sul não inventaram recursos à toa. Então, quando um usuário quiser devolver uma minuta, ele pode combinar, o usuário assinante pode ter um protocolo com o usuário criador, que a devolução de minutas se dará por meio desse o V vermelhinho, e o usuário criador, ele terá aqui uma linha da minuta devolvida. Então aqui no painel do servidor, ele vai gerenciar as suas minutas devolvidas e elas são devolvidas exatamente aqui pelo usuário assinante com a opção de devolução de minuta. Então cria-se um protocolo em que a comunicação não falha e a minuta não fica perdida, cada um possui o seu local, um para devolver e o outro para verificar a devolução. Então, aqui o importante é o usuário pode assinar tudo de uma vez ou ele pode assinar e devolver um a um. Sobre comentários sobre essa faixa aqui, sobre a lista dos processos colocados à disposição, esses são aí esses são alguns dos recursos mais importantes aí que já fazem uma diferença no trabalho, sobretudo para usuários iniciantes. E caminhando para o final, nesta imagem está um exemplo de uma preferência em que o magistrado poderia criar uma fila de assinatura apenas de decisões. Então, o usuário ele pode ter pesquisado nos filtros e gerado essa lista, e se ele não trabalha com fila de minutas, ele poderia simplesmente vir aqui
e criar uma nova preferência de acordo com o tipo de documento. Aqui seria uma fila de assinatura por tipo. Aqui eu listaria os tipos de fila de assinatura. Os tipos de fila de assinatura. Os tipos de fila de assinatura por nome de usuário, por classe ou por tipo de documento. Aqui nas preferências, geralmente se gira em torno disso aqui. Essa aqui é a trinca das filas de assinatura para gerar essa fila de assinatura. Os campos mais importantes desta tela são status, usuário criador, tipo de documento, assinante indicado. Também são importantes data da criação, lote, código de documento e classe do processo. O recomendável é que o usuário criador e o usuário assinante trabalhem com o status da minuta e não com o localizador. Na criação e assinatura, utilizando a faixa de minutas no seu painel, principalmente unidades com muito volume de trabalho. O usuário assinante pode montar listas de assinatura que combinem os seguintes critérios: usuário criador, classe do processo, status e tipo da minuta. Com essas observações aqui, o usuário notará a importância dos recursos que os colegas do TRF da quarta nos colocaram à disposição. O PDF dessa tela encontra-se disponível aí na descrição do vídeo. Até o próximo.